Olá, minha galerinha da segunda série. Hoje nós estamos aqui para continuar aquela aulinha sobre medida e comprimento de arcos. Só que hoje nós vamos relacionar aqueles três elementos que nós vimos na última aula, que é o L, que é o comprimento do arco, o alfa, que é a medida do arco, e o R, que é o raio. Bacana? E eu já fiz aqui a circunferência no quadro, ó, destacando esses três elementos, ó, o L, que é o comprimento desse arco AB, ó, comprimento dessa linha aqui, ó, que vai de A até B sobre a circunferência, o alfa, que é a medida desse ângulo, legal, e o R, que é o raio da circunferência, que é a distância do centro até qualquer ponto dessa circunferência. Galerinha, entenda o seguinte, esses três elementos, eles têm uma relação entre si, e é essa relação que nós vamos ver aqui nessa primeira parte da nossa aulinha. Acompanhe aqui comigo para você ver como é que é muito fácil. Bom, para eu estabelecer uma relação entre esses elementos, eu tenho que separar o que é comprimento e o que é medida. Medida é ângulo, comprimento é a linha, tá? Então essa linha é comprimento e o ângulo está aqui no meio. Então presta bastante atenção, acompanhe aqui comigo. Ó. Então vou separar o que é medida do que é comprimento. Ó. Comprimento. Então, medida eu vou colocar aqui, comprimento eu vou colocar aqui. Bacana? E aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar uma proporção, o que vocês chamam de regra de 3 simples. Legal? Entenda o seguinte, quando eu der uma volta completa aqui, ó, nessa circunferência, aqui no meio eu também vou dar uma volta completa. Então a medida do arco e o comprimento do arco, eles são diretamente o que? Proporcionais. Agora entenda o seguinte, quando eu monto uma proporção, unidades iguais uma embaixo da outra. Na última aula que nós tivemos, você viu como a gente mede radiano. Então o que é radiano? Lembra aqui comigo, quando esse L aqui, ó, tiver o mesmo comprimento do raio, ó, o L tiver o mesmo comprimento do raio, aqui no meio eu vou ter o que? Um rádio ou um radiano, tá? Então sempre que o L tiver o mesmo comprimento do raio, o alfa, que é o ângulo central, ele vai ter um radiano. Então a gente chega à seguinte conclusão, ó, que um radiano, ó, em comprimento equivale a quem? A um raio, ó. Tá vendo, ó? Então, quando eu tiver o comprimento de um raio aqui, aqui no meio vai ser um radiano. Então, um radiano equivale a um raio. Medida e comprimento. Como eu quero o alfa e o L para qualquer situação, medida embaixo de medida. Assim como o alfa está para o L, ó. Então, qualquer alfa está para qualquer L, seguindo essa regrinha aqui de um radiano ter comprimento, né? A medida de um radiano equivaler ao comprimento de um raio. Legal? Bom, a partir desse momento, como eu tenho aqui uma proporção, uma regrinha de 3, eu vou fazer o quê? O cruz e o credo, ó. Legal? Olha como é que é fácil, galera. Então, vai ficar assim, ó. Alfa vezes R, que 1 vezes R é R, dá alfa vezes R, ó. E L vezes 1 ou 1 vezes L, ó, vai dar 1 vezes L, ó. Galera, vou pegar esse R e vou passar dividindo, ó. Então, alfa vai ser igual a quem? 1 vezes L é L. E o R eu passei dividindo. Então, meu alfa, galera, vai ser igual ao comprimento da circunferência dividido pelo raio. Essa é a relação entre os três elementos. Só que você não pode esquecer de uma coisinha, ó. Um detalhe super importante. Tá vendo esse alfa aqui, ó, que é a medida do arco, ó? Tá vendo ele, ó? Vou destacar ele aqui para você, ó. Tá vendo ele aqui, ó? O alfa, ó. Você tá vendo aqui que o alfa está embaixo aqui de um radiano? Então, a medida angular aqui, ela está em radianos, ó.
Então, esse alfa, galera, ele tem que sempre estar em quê? Radianos. Então, alfa, não esqueça, sempre em radiano. Tá aí, ó. Nunca esqueça. Por isso que na aula anterior, nós aprendemos a transformar de grau para radiano e de radiano para grau. Então, quando o alfa estiver em grau e você quiser usar essa relação, você vai ter que primeiro transformar ele para radiano. Outra coisa que você não pode esquecer nunca é disso daqui, galera. O comprimento de uma circunferência é sempre o quê? 2πr. Então, se ele quiser saber o L para uma volta, o comprimento para uma volta, é essa formulazinha que você vai utilizar, 2πr. Legal? Agora, nesse próximo bloco, nós vamos ver alguns probleminhas envolvendo o relógio. Vocês vão aprender a trabalhar com problemas envolvendo o relógio. Tá legal, galera? Então vamos lá, presta bastante atenção nesse próximo bloco. Bom, galerinha, já está aqui na tela, ó. Problemas envolvendo o relógio. Então agora você vai aprender a trabalhar com os probleminhas que envolvem relógios, ok? Só que para trabalhar com os probleminhas que envolvem relógios, eu tenho que saber as características de um relógio. E foi isso que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Acompanhe aqui comigo. Olha só, eu já desenhei um reloginho. Então a gente, quando vai trabalhar com problemas envolvendo relógio, eu sempre faço o desenho do relógio, tá? Então lembrar que o relógio ele é composto de 12 números. Então, que varia aqui do 1 até o 12. Legal? Esses números aqui, ó, eles têm a mesma variação de um para o outro. Então, em graus, ó, muito simples, ó. Uma volta completa tem 360 graus. Como são 12 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes iguais, basta pegar 360 graus e dividir por 12. Então tá aqui, ó. Então de um número para o outro, ó, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente, eu vou ter 360 graus dividido por 12, ou seja, 30 graus de variação. Isso é fixo, não muda, tá? Então tudo que está aqui é fixo. Ponteiro das horas, sempre o ponteiro pequeno. Ponteiro dos minutos, sempre o ponteiro grande, aquele ponteiro que encosta aqui na circunferência do relógio. Legal? Outra coisa importante que você tem que saber quando você vai trabalhar os probleminhas envolvendo o relógio é a velocidade dos ponteiros. Velocidade do ponteiro das horas e velocidade do ponteiro dos minutos. Esses ponteiros, eles têm velocidades diferentes. A gente sabe, tá, que enquanto o ponteiro das horas, ele percorre uma variação angular do 3 para o 4, esse ponteiro dos minutos, ele dá uma volta inteira. Ou seja, quando o ponteiro das horas ele varia 30 graus aqui sobre o reloginho, o ponteiro dos minutos ele varia 360 graus. Então o ponteiro dos minutos ele é muito mais rápido que o ponteiro das horas e eu tenho que saber essas velocidades. Como fazer? Presta bastante atenção. Galera, velocidade é igual espaço sobre tempo. O meu espaço trabalhando os probleminhas envolvendo o relógio, ele vai ser dado em graus. Então, quantos graus tem do 2 até o 3, quantos graus tem do 3 até o 4 e assim por diante, tá? E o tempo a gente vai estabelecer que vai ser sempre em minutos. Eu trabalho sempre com minutos. Uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte, o tempo que passa por ponteiro dos minutos é o mesmo tempo que passou para o ponteiro das horas, tá? Então o tempo que passa para um é o mesmo que passa para o outro. Isso aí é uma lógica, né? Então o tempo que passa para mim é o mesmo tempo que passa para você. Com os ponteiros é a mesma coisa. Se passou 40 minutos para o ponteiro dos minutos, também passou 40 minutos para o ponteiro das horas. A ideia é essa. Bom, então vai ficar assim, ó. Então o espaço é em graus e o tempo sempre em minutos. Não esqueça disso. Bom,
eu vou calcular a velocidade do ponteiro das horas. Olha como é que é fácil, galera. Presta atenção. O que é a velocidade, né? O espaço sobre tempo. Vamos entender o seguinte. O tempo vai ser de 1 hora, 60 minutos. Vamos fixar dessa maneira. Então, a velocidade do ponteiro das horas vai ser o espaço dividido por tempo. O tempo vai ser 60 minutos. Lembrar o que eu falei. O tempo que passa para o ponteiro das horas passa também para o ponteiro dos minutos e vice-versa. Então, quando eu for calcular a velocidade do ponteiro dos minutos, o meu tempo aqui também vai ser 60 minutos. Ó, o tempo é o mesmo. O que vai variar aqui é o espaço, porque um ponteiro é mais rápido que o outro. Acompanha aqui comigo. Passou 1 hora, ponteiro das horas. Quando passar 1 hora, ou seja, 60 minutos, o ponteiro das horas não vai sair de um número e chegar no outro. Qual é a medida angular de um número para o outro? Não é 30 graus, ó? Então, galera, em 1 hora, o ponteiro das horas percorre 30 graus. A velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Se eu dividir 30 por 60, eu vou encontrar 0,5. Aqui não é graus por minuto, então vai ficar assim, ó, 0,5 graus por minuto. Essa aqui é a velocidade do ponteiro das horas. Lembrar que essa velocidade ela é fixa, ela não muda, sempre vai ser essa. E agora para o ponteiro dos minutos. O tempo é o mesmo, ó, 60 minutos. Só que quando se passar 60 minutos, o ponteiro dos minutos, ó, ele saiu do 12 e chegou no 12 de novo. Ou seja, deu uma volta completa. E uma volta completa em graus é igual a 360 graus. Então vai ficar assim, ó, 360 graus dividido por 60. Vamos lá, ó, quanto que vai dar isso? 360 por 60 dá 6. Como aqui eu tenho graus por minuto, então 6 graus por minuto. Tá aí a velocidade do ponteiro dos minutos, que também é fixa, galera. Então entenda o seguinte, para eu trabalhar os probleminhas de relógio, o que eu tenho que saber? A variação de um número para o outro em graus sempre vai ser 30 graus. Legal? Ponteiro das horas é o ponteiro pequeno, ponteiro dos minutos é o ponteiro grande. O ponteiro das horas tem velocidade igual a 0,5 graus por minuto. E o ponteiro dos minutos tem velocidade igual a 6 graus por minuto. Isso que eu acabei de te mostrar aqui é fixo, não muda. E eu sempre vou utilizar dessa maneira. Valeu? Agora nós vamos para os exemplos. Bom, galerinha, já está ali na tela exemplo número 1. Calcular o comprimento de um arco de 50 graus contido em uma circunferência com 8 centímetros de raio. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ele quer o comprimento. Se ele quer o comprimento do arco, ele quer o L, ó. Então já destaca o que ele quer. Comprimento do arco é sempre L. Depois, ele me deu a medida do arco, ó, 50 graus. Ó. Então o alfa, que é o ângulo, ó, é 50 graus. Ó. E ele falou que essa circunferência tem 8 centímetros de raio. Então o raio dessa circunferência é de 8 centímetros. Então esses são os elementos que eu estou trabalhando. O L é o que ele quer, o alfa é o ângulo que ele me deu e o R é o raio. Bom, o que eu vou fazer? Como ele quer o L e ele me deu o alfa e o R, eu vou aplicar aquela formulazinha, né, que envolve esses 3 elementos. Como é que é mesmo a formulazinha? Ó? Presta atenção, alfa é igual a quem? A L sobre R. Não esquece dessa fórmula, tá? Só que você não pode esquecer também de um detalhezinho aqui, ó. O meu alfa é sempre em radiano. Sempre em radiano. E ele me deu o meu alfa em graus. Galera, se esquecer de transformar, dá tudo errado, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai lembrar da aula da semana passada, que a gente aprendeu a transformar de grau para radiano e de radiano para grau. Agora eu preciso grau para radiano. Então você vai pegar a relação de equivalência. Quem que é a relação de equivalência? 180 graus equivale a π radianos. E vai montar a regrinha de 3. Grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano.
Ele me deu a medida em graus, 50 graus, e ele quer o alfa em radianos. Logo de cara, galera, ó, cancela o grau com o grau. E a partir desse momento faz o cruz e o credo. Então vai ficar assim, ó, alfa vezes 180, 180 vezes alfa. E 50 vezes π, 50 vezes π. O que eu vou fazer com 180? Vou passar ele dividindo, ó, ele está multiplicando alfa. Ó. Então vai ficar assim, ó, alfa, que é o que eu quero, é igual a 50π, ó, dividido por 180. Galera, vou dar uma simplificada. Ó. Cancelo 0 com 0. Então, quem é o alfa finalmente? 5π sobre 18 rádio. Tá vendo? Esse é o meu alfa. Agora que eu tenho alfa em radianos, ó, então 50 graus equivale a 5π sobre 18 rádio. Eu vou vir aqui e vou substituir. Por isso que é importante saber transformar de grau para radiano, tá? Então, quem é o alfa? Não é 5π sobre 18, ó. Então, vai ficar assim, ó, 5π sobre 18, que é igual a quem? A L, que é o que eu quero, dividido pelo raio, que vale 8. Ó. Já coloquei aqui, ó. Certinho, ó. Bom, galera, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou primeiro dar uma simplificada, ó. Vou dividir o 18 e o 8 por 2, ó. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai dar 9 e aqui vai dar 4, ó. Dividir ambos por 2, tá? Dividir dos dois lados. E agora sim, ó. Vou fazer aqui o cruz, não vou nem fazer o credo, ó. O L já vai ficar isolado aqui, ó. Então vai ficar L, finalmente, igual a quem? 4 vezes 5π, ó, sobre 9. 4 vezes 5, 20. Então L vai ser o quê? 20π sobre 9. Galera, lembrar que nesse probleminha ele não me deu o valor do π, ou seja, porque ele não quer que eu transforme o π para o valor dele, tá? Quando ele quer que transforme o π para o valor dele, ele me dá no problema, ele coloca assim, use π igual a 3,14, que é o que normalmente ele faz, tá? Aqui ele não falou nada, então vou deixar quieto. Como L é o comprimento, tem que ser em centímetro, ó, já que o raio é centímetro. Então 20π sobre 9, o quê? Centímetros. E tá aí a resposta do exemplo 1 resolvido para você. Bom, galerinha, exemplo 2 está aí na telinha para você. Sabendo que o pneu de um carro tem 60 centímetros de diâmetro, calcule a distância percorrida em quilômetros quando esse pneu der 2.000 voltas. Use π igual a 3,14. Olha aqui que eu te falei, ó. Quando ele quer que a gente use o π, ó, ele dá o valor pra gente, tá? Então eu só vou utilizar o π quando ele der o valor pra gente. Legal? Acompanha aqui comigo. Primeira coisa, nunca se trabalha com diâmetro. Já acostuma com isso daí, tá? Eu sempre tenho que trabalhar com raio. Então a primeira coisa que você vai fazer é escrever, ó, diâmetro é o dobro do raio, ou seja, 2 vezes o raio. Isso é o diâmetro de qualquer circunferência ou círculo. Então o que vai acontecer? Se o diâmetro é o dobro do raio e o diâmetro é 60, ó, 60 é igual a 2R. Vou passar o 2 dividindo. Então o raio só pode ser o quê? 30 centímetros. Ó, unidade é centímetros, tá? Então o raio tá aí, ó. É com o raio que a gente trabalha. Outra coisa, ele quer saber qual é a distância percorrida depois que essa roda que tem 60 centímetros de diâmetro ou 30 centímetros de raio, ela der 2.000 voltas. Então o que eu tenho que lembrar? Daquela formulazinha que calcula o comprimento de uma volta, comprimento da circunferência. Então você vem aqui, ó, presta atenção. Distância percorrida, ó. Percorrida, tá? Ó. Vou chamar a distância percorrida de Dzinho, tá legal? Ó? Distância percorrida eu chamei de Dzinho.
para simplificar. Isso aqui vai ser igual a quem? Quantas voltas a roda vai dar? Não é 2.000, ó? Então, 2.000 voltas vezes o comprimento de uma volta. Como é que calcula o comprimento de uma volta? Não é 2π vezes o raio, ó? Não é isso aí o comprimento de uma volta? Então, agora é só substituir, ó. Então, vai ficar 2.000 vezes 2 vezes 3,14, que é o π que ele me deu, ó, vezes o raio, que vale 30. Galera, se eu multiplicar tudo isso daí, eu vou encontrar exatamente 376.800 o quê? Centímetros. Cuidado, tá? Isso aqui é centímetro. Não sei se você lembra, ó, tá vendo aqui, ó? Ele pediu essa distância em quilômetros, km. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a régua de transformação aqui, ó. Presta atenção para você lembrar, ó. Então, como é que é a régua de transformação? Metro no meio, não é isso, ó? A direita aqui, ó, o que vai vir? Decímetro, centímetro e milímetro. E a esquerda aqui vai vir o que? DAM, decâmetro, hectômetro, HM e quilômetro, que é o que ele quer, ó. Galera, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui em centímetro, ó. Eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, ó. Então, ó, eu vou andar para cá, ó. Certinho, ó. Vou andar para cá, 5 casas para a esquerda, até chegar em quilômetros. É assim que eu vou interpretar. Bom, olha para cá para você entender. Eu quero a distância em que? Quilômetros. Se eu vou andar 5 casas para a esquerda, ó, olha só o que vai acontecer, ó. Presta atenção, ó. A minha vírgula tá aqui, ó. Porque esse número é inteiro. Então eu vou andar 1, 2, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar o quê? 3,768 que? km, quilômetros. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para lá, ó. Lembra que a vírgula tá aqui no final. E tá aí resolvido o exemplo 2 para você. Legal? Bom, galerinha, terceiro e último exemplo na tela. Legal? Bom, aí já é um probleminha de relógio, então presta bastante atenção para você ver como é que eu vou aplicar aquelas características do relógio que nós vimos, tá? Você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Primeira coisa, você sempre vai montar a sua situação, o teu exercício dessa maneira. Vai fazer o reloginho, ó, tá vendo, ó, com os 12 números, tudo detalhado, e vai separar um espaço para calcular a variação do ponteiro das horas e a variação do ponteiro dos minutos. O horário que ele estabeleceu é 7 horas e 52 minutos. O que ele quer que a gente calcule? O menor ângulo entre esses ponteiros aí. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Localizar os ponteiros aqui no reloginho. Eu sempre começo pelos minutos, tá, galera? Para quem não sabe trabalhar com reloginho, não sabe trabalhar com os minutos no relógio analógico, funciona da seguinte forma, ó. De um número para o outro tem 5 minutos. Então aqui no 12 é 0. Ó. Então 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Só que ele quer 52. 50 é no 10. 55 é no 11. Se é 52, está entre o 10 e o 11. Então você vem aqui, pega a sua reguinha, ó, e marca, ó, entre o 10 e o 11, ó, você marca aqui em alguma posição. Não precisa ser exato não, tá? Mas não pode ser nem em cima do 10 nem em cima do 11. Tem que ser entre o 10 e o 11 em qualquer lugar. Bom,
Agora você vai para o ponteiro das horas. E lembrar sempre o seguinte, o tempo que passa para o ponteiro dos minutos também passa para o ponteiro das horas. Então, para o ponteiro dos minutos se passaram 52 minutos desde as 7 horas. Então, para o ponteiro das horas também passou 52 minutos. Bom, então quando era 7 horas, o ponteiro das horas estava em cima do 7. Como se passaram 52 minutos, ele se movimentou em direção a 8. Então o ponteiro das horas ele vai estar entre o 7 e o 8. Então vai estar mais ou menos nessa posição aqui. Não precisa também ser exato não, tá? É mais ou menos. Lembrar que o ponteiro das horas é o menor, tá bom? Então tá aí, ó, ponteiro das horas. Eu só vou aqui, ó, prolongar ele pontilhado, só para você verificar onde que ele está batendo aqui no relógio, tá? Para você entender direitinho, ó, na circunferência do relógio. Então ele está batendo bem aqui, ó, entre o 7 e o 8, como eu disse para você. Bom, ele quer o menor ângulo entre esses ponteiros. Eu sempre tenho dois ângulos, um menor e outro maior. Galera, se uma volta completa tem 360 graus, e eu divido 360 graus em duas partes iguais, dá exatamente 180 graus, certo? O menor ângulo sempre vai ter valor menor que 180 graus. E o maior ângulo sempre vai ter valor maior que 180 graus, porque 180 graus é exatamente o quê? A metade. Legal? Então, usa aí a lógica, o raciocínio. Então, olha só. Se ele quer o menor ângulo, ele quer um valor menor que 180 graus. E visivelmente, aqui o menor ângulo está aqui, ó. Nessa posição aqui, ó, entre os dois ponteiros. E esse menor ângulo, normalmente, a gente chama pela letra alfa, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Determinar o valor de alfa. Só que para determinar o valor de alfa, você tem que prestar atenção em dois detalhes. Galera, tá vendo o ponteiro das horas? Ele não está em cima nem do 7 nem do 8. Então, tem um pedaço quebrado, ó, dentro do ângulo alfa, ó, que é esse daqui, ó, tem um pedacinho quebrado até chegar aqui no 8. E esse pedacinho quebrado, eu não sei quanto vale, eu tenho que calcular. Como é relativo ao ponteiro das horas, eu chamo esse pedacinho aqui de x, ó. Então eu tenho que determinar esse pedacinho aqui que eu estou marcando de verde. Aqui, ó, no desenho, ó. Eu tenho essa partezinha que a gente chama a parte quebrada do ponteiro das horas, tá? Lembra que a gente tem que pegar dentro do ângulo, tá? Porque eu quero o ângulo alfa. Então vai ficar o quê? Essa parte quebrada aqui, ó, eu vou chamar de x. Vou calcular o valor de x e vou determinar essa partezinha quebrada do ponteiro das horas. Então, para o ponteiro das horas, a parte quebrada eu chamo de x. E para o ponteiro dos minutos, eu faço o seguinte, ó. Vou marcar de vermelho lá no desenho. Olha aqui, ó. O ponteiro dos minutos não está nem em cima do 10 nem em cima do 11. Como eu quero a parte de dentro do ângulo, eu quero a parte quebrada que vai do 10 até o ponteiro. Eu sempre pego dentro do ângulo alfa, tá? Então chamei esse pedacinho aqui de vermelho, ó. Então esse pedacinho quebrado aqui, ó, tá? Para o ponteiro dos minutos, desculpa, tá? É essa parte vermelha, e essa parte vermelha eu vou chamar de y para diferenciar aqui da parte quebrada do ponteiro das horas. Então, galera, parte quebrada do ponteiro das horas eu chamo de x, parte quebrada do ponteiro dos minutos eu chamo de y sempre, tá? Vou fazer sempre desse jeito. Bom, agora entenda o seguinte, entre essa linha verde e essa linha vermelha, tá vendo que eu tenho duas partes inteiras, ó, que vão de um número para outro? Essas partes inteiras eu conheço, a gente já falou disso. De um número para o outro tem exatamente quantos graus? 30 graus, ó. Então aqui é 30 graus
e aqui é 30 graus. Então como é que eu posso compor esse ângulo aqui alfa todinho, ó, que vai daqui do ponteiro das horas até aqui o ponteiro dos minutos? Olha para cá, acompanha aqui comigo. Esse alfa aqui, ó, ele vai ser igual a x, que é o primeiro pedacinho aqui que eu não conheço, mais essas duas partezinhas aqui, que cada uma delas vale 30 graus, então 30 mais 30 dá 60, é só somar, ó, mais esse último pedacinho aqui que eu também não conheço, que eu chamo de y. Então, galera, para determinar o alfa, eu preciso determinar o valor de x e o valor de y. E por isso que eu separei aqui, ó, ponteiro das horas e ponteiro dos minutos, tá? Lembrar, como eu falei, para o ponteiro das horas eu chamei de x, para o ponteiro dos minutos eu chamei de y. Então, eu quero descobrir aqui o x e quero descobrir aqui o y. Para descobrir o x e o y, eu tenho que lembrar da velocidade desses ponteiros, que é fixa. Lembra disso? Ó? Velocidade do ponteiro das horas, 0,5 graus por minuto. Velocidade do ponteiro dos minutos, 6 graus por minuto. Já escreve logo, não perde tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Não é 0,5 graus por minuto, não é 6 graus por minuto. Eu tenho que encontrar o número de minutos para determinar esse valor de x. E aqui eu tenho que determinar também o número de minutos para determinar o valor de y. Lembrar que um é das horas e o outro é dos minutos. Cada um tem uma velocidade diferente, tá? Bom, vamos começar com o das horas. Lembrar que o que passa de tempo para o ponteiro dos minutos também passa para o das horas. Então vamos relembrar de algumas coisinhas, tá? Quando era 7 horas, o ponteiro das horas estava em cima do 7. Aí, a partir das 7 horas, se passaram 52 minutos. Então, entenda o seguinte, das 7 horas até 8 horas, tem 1 hora para o ponteiro das horas. E 1 hora em minutos, já que eu trabalho com minutos, são 60 minutos. Ó. Então, do 7 até o 8 tem 60 minutos. Só que eu não quero do 7 até o 8. Eu quero daqui, ó, onde está o ponteiro, até aqui o verdinho, que é o 8, ó, tá? Então eu quero da posição do ponteiro até aqui, ó, o número 8, certo? Então eu tenho que saber quanto que é esse pedacinho que vem antes. Galera, de 7 horas até onde o ponteiro está aqui, ó, se passaram quantos minutos? Não foram 52 minutos? Então essa primeira parte aqui, ó, é 52 minutos. Se tudo vale 60, ó, quanto está faltando aqui até o número 8? 60 menos 52 vai dar exatamente 8 minutos. Galera, então eu quero, ó, essa partezinha aqui que é proporcional a 8 minutos. Então você vai vir aqui, ó, isso aqui não é ponteiro das horas não está aqui. Qual é o pedacinho aqui em minutos que eu quero? Não é 8 minutos, ó. Então 0,5 vezes 8 minutos. Galera, 0,5 graus vezes 8 minutos vai dar exatamente o quê? 0,5 vezes 8 vai dar 4 graus. Tá aí a variação do ponteiro das horas dentro desse pedacinho aqui que vale x. Já está determinado. Viu como é que é simples? Então você acha o número de minutos aqui, ó, que varia aqui da posição do ponteiro até o 8, né, que é a diferença aqui para 60 minutos, que é tudo, ó, em relação ao que já se passou. E aí determina esse pedacinho e multiplica pela velocidade do ponteiro das horas, que é 0,5 sempre, tá? Agora vamos para o ponteiro dos minutos, mais fácil ainda. Aqui no 10, ó, são 50 minutos. E aqui onde o ponteiro dos minutos está, são 52 minutos. Galerinha, se aqui são 50 minutos e aqui são 52 minutos, quanto que tem esse pedacinho aqui em minutos? Qual é a variação de 50 para 52? Não são exatamente 2 minutos, ó?
Legal? Então você vem aqui, ó, e pega os 6 graus, que é a velocidade do ponteiro dos minutos, e multiplica aqui por 2 minutos. Bom, 6 vezes 2 dá 12 graus. Então essa variação aqui, ó, que é esse pedacinho que a gente chamou de y, tem exatamente 12 graus. Agora é só substituir. Viu como é que é simples, ó? Então alfa é igual a quem? A x igual a 4 graus, mais 60 graus, que eu já tinha aqui, ó, mais 12 graus. Se eu somar todo mundo aqui, ó, 4 mais 60, 64, 64 mais 12, vai dar exatamente 76 graus. E tá aí o menor ângulo entre os ponteiros do relógio, finalizando aí o exemplo 3 para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Treinem que é importante. Bom, galera, queria desejar a vocês uma ótima semana. Não deixem de fazer as atividades e um abraço do Adibão. Até a próxima, galera!